Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Segunda-feira, eu quero já começar esse vídeo abençoando a tua semana, que seja uma semana cheia da graça, do favor e de surpresas da parte de Deus para a tua vida, que você possa experimentar uma medida mais de fé, de ousadia, de coragem, né? Que você tenha coragem para tirar do papel os teus sonhos, que você tenha ousadia para crer, ainda quando tudo diz que não, ainda quando as circunstâncias estão totalmente ao contrário daquilo que Deus já te prometeu. Mas eu quero te dizer que fé é a gente crer, é a gente lutar contra qualquer desânimo e permanecer fiel àquilo que Deus nos prometeu, porque Deus continua fiel. Fidelidade é uma das características do caráter de Deus. Então, nunca duvide daquilo que Deus te prometeu. Deus não está atrasado, Deus não te esqueceu. Ei, tudo no tempo de Deus é perfeito. E não esqueça, Deus não está preparando nada para você, porque já está pronto. Ele está preparando você para tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Então se sinta cuidado, amado por Deus, protegido, né? E se mantenha obediente. Não saia desse lugar de obediência. Não saia desse lugar de obediência. Não deixe as sementes ruins, as sementes do mal, os pensamentos, sabe, de desânimo. E que esses pensamentos você não alimente. Não permita que eles roubem a promessa, a alegria. Sabe, eu estava escutando hoje uma frase e aquilo me marcou muito, porque é exatamente assim que eu vivo, tá? Esperança é uma expectativa naquilo que vai acontecer. Então, de verdade, eu tô aqui abrindo meu coração para você. Eu acordo todos os dias com a sensação de que algo de Deus vai acontecer. E se eu naquele dia for dormir, no final do dia, e aquilo que eu esperei não aconteceu, eu acordo no outro dia, firme e convicta de que no tempo certo vai acontecer. Só que, tá, Sinara, mas então o que adianta eu me manter, né, com a expectativa se não acontece? Ah, minha querida e meu querido, eu garanto para você que aquilo que você experimenta, que o teu corpo experimenta, que a tua mente experimenta, enquanto você espera a promessa, e criando essa expectativa todos os dias. E assim, eu vou te dizer, talvez no final do dia não acontecer exatamente como você queria. Mas eu tenho certeza que se você parar e procurar motivos para agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por você naquele dia, né, nesse dia, eu tenho certeza que você vai ser muito mais grata. Amém? Então eu te abençoo já com essa palavra, ó. Não estava no script, mas Deus está falando ao nosso coração, amém? Então, no último vídeo, nós falamos, né, dos rótulos, o que nos impede de receber, de cultivar a semente, que é a palavra de Deus, né? Então, que eu falei para você que era o solo do nosso coração, né? Que é o solo, o nosso coração, como é que está o nosso coração. Então, se nós temos dores, traumas, crenças, né, muito enraizadas ali, a gente vai ter uma grande dificuldade de ouvir a Deus e de guardar a semente, né? A semente, ela cai no nosso coração, ela precisa ser cuidada, regada, né? E para que ela gere frutos. Então você precisa, e a responsabilidade é sua, de cuidar do teu solo, de cuidar dessa semente que caiu, de meditar nela, de buscar sabedoria nela, de buscar revelação, né, de Deus no que aquela semente é na tua vida. Amém? Então hoje nós vamos falar da parábola do semeador, né? Então, que tá lá em Mateus 13, do 1 ao 23, tá em Marcos também de 1 a 20, Marcos 4, 1 a 20 e Lucas 8, do 4 ao 15. Eu tô aqui com Mateus aberto e eu quero ler. Vamos ler essa palavra e depois eu vou trazer um pouquinho
de explicação em cada solo, tá? Aí você se identifica em qual é o solo que você está e o que você precisa fazer, tá? Para começar a guardar. Porque às vezes você diz assim, meu Deus, eu recebo uma palavra, alguém fala alguma coisa, eu leio a Bíblia, mas sabe, de repente ela some. De repente eu esqueço, de repente quando eu vejo eu não estou mais praticando nada daquilo. Então você vai entender um pouquinho. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Deixa eu só ver aqui, 13. Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, Jesus começou aqui a falar por parábolas, né? Ele falava em parábolas porque precisava se entender com o espírito. Quando Jesus falava em parábolas, era porque aquilo ali não era para qualquer um. A gente não pode entender com mente. As coisas do espírito precisamos entender pelo espírito. Não é com a nossa mente, com a nossa consciência, é no espírito, sabe? Então, por isso que nem tudo que Jesus falava, todos ouviam. E principalmente os fariseus, né? Que era aquele que lia, que buscava, que era os doutores da lei, e geralmente eram esses que não entendiam o que Jesus estava falando, né? Então, um dia escutei um pastor falando que a Bíblia é um cardápio. E, gente, eu juro para vocês, isso deve ter uns 2, 3 anos. E isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei, como assim a Bíblia, um cardápio, um cardápio? E aí ele explicou, você pode chegar, abrir esse cardápio, olhar o que tem e ainda assim não pedir a comida. E aí ele explicou, ele falou assim, ó, você pode ler a palavra, você pode saber ela de cabo a rabo, você pode ler ela todos os dias, mas muitas vezes você faz isso sem comer de Cristo. Vocês têm parado só no cardápio. Gente, aquilo foi uma revelação para mim. E a palavra diz, né? Aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Então não adianta só a gente ir por ir ler a palavra, a gente para bater um cartão. Muitas vezes a gente está buscando inconscientemente uma validação de Deus. A gente está indo porque sabe que tem que fazer. Tudo muitas vezes sem entendimento, sem tempo, de qualquer jeito. Ai, só, né? Igual aquele filho, né? Aquele cristão que vai na igreja só no domingo e acha que fez a sua parte, e acha que aquilo ali é o suficiente para alimentar ele pro resto da semana, pro resto do dia, do mês. E não é, gente. Ir lá congregar, participar de um culto é maravilhoso, né? E a palavra diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam, né, em união. Existe também, né, bênçãos que são liberadas do altar para a igreja, mas isso não anula o teu tempo com Deus, no particular, só você e Ele. Sabe, o ir congregar deve ser uma consequência daquilo que você já vive no teu secreto. Agora, não queira ir para a igreja achando que lá naquele culto escutou aquela palavra, né, que naquele momento deu até... Ai, deu um ânimo, você, né, começa, né, foi no domingo, na segunda-feira você tá de manhã assim, cheia. E de repente acontece alguma coisa, você já desanima. Por quê? Porque a semente, que é a palavra de Deus, não está criando raiz dentro de você. Lembra que a gente leu aqui? E aí deixa eu só achar aqui onde ele fala, né, que...
Aqui, ó. Ele contou da parábola do joio. Eu quero achar porque ele explica o porquê. Mas enfim, eu acabei não procurando isso aqui. Mas eu vou procurar e leio para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu quero já ir dizendo para vocês aqui um pouquinho, né, de cada semente. De cada semente não, a semente é a mesma. A semente, ela é boa, ela é maravilhosa, porque é a palavra de Deus, né? Ela é perfeita. É o nosso solo, é o nosso coração, que muitas vezes não está pronto para guardar, para, sabe, regar, cuidar. Nós precisamos cuidar, sabe, aquilo que você ouve, aquilo que você acessa, aquilo que você está escutando, aquilo que você está vendo. Não é simplesmente escutar uma vez, não, medita naquilo que você ouviu, naquilo que você está vendo, na palavra, né? Ó, portanto, ouçam, aí tá lá em Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Lembra que eu falei, né? Vai no domingo lá. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É aquilo que eu acabei de falar. A gente, se não tiver raiz, nós não estamos preparados para o dia mau, para o dia ruim, para as dificuldades. Jesus nos deu uma garantia. Ele não disse que nós não teríamos aflições, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas a garantia é, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também. Ei, você está do lado daquele que venceu todas as coisas, as obras do mal. Ei, é ele que está do teu lado. É esse Deus que você serve. Então, se agarre nessa verdade. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ó, se você não cuida, se ela não é cuidada, não é regada, ela não vai germinar e não vai dar frutos, ela se torna uma semente infrutífera. Mesmo uma semente sendo boa, se o solo não é bom, se a terra não é boa, ela pode ficar infrutífera. Olha que coisa, né? Por causa das preocupações, dessa vida, o engano das riquezas, né? As preocupações, aquilo que você está ansiosa. O que tem roubado a tua paz? O que tem tirado o teu coração de um lugar de descanso no Senhor? O que tem, sabe, te aprisionado em mentiras? Qual é a preocupação que você pegou como uma verdade, você acha que você está no controle, que você tem que resolver? Eu quero te dizer, entrega isso para o Senhor. Entrega para quem sabe fazer, para quem sabe resolver, para quem pode te ajudar a resolver. E depois eu quero falar sobre uma coisinha. Aqui fala também, né, sobre as preocupações da vida e o engano das riquezas, né? A sufocam, tornando-a infrutífera. Agora, quando a semente, a palavra cai em uma boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Tipo, olha quantos frutos geram de uma boa semente, que é cuidada, né, que germina. Então, aqui eu quero falar um pouquinho de cada solo. Eu fiz aqui um estudo, né? E gente, é muito poderoso, sabe? Agora eu quero que você não preste atenção com a tua mente, mas abra o teu coração, porque aqui vai ser liberado sementes. E se o teu coração for, agora, se você abrir os olhos, o teu coração
você vai receber, vai aprender, talvez vai virar uma chave e você vai entender porque talvez você fica tão ansiosa, tão preocupada, porque talvez você tenha ouvido, você tem buscado e não tem permanecido nesse lugar, por que você é tão inconstante, né? Então vamos lá. Ó, o problema nunca foi a semente era boa, o semeador fazia o seu trabalho, que é Jesus e as pessoas que ele usa, né? Então, aqui não é a Sinara, é a Sinara sendo usado por Deus, é Jesus falando através da minha boca. Então, a semente é boa, porque é a palavra de Deus, o semeador fazia o seu papel, o seu trabalho, saiu a semear, eu saí hoje aqui, vim semear no teu coração através desse vídeo. O que muda foi o tipo de solo, é quem tá aí para receber essa semente. E Deus sempre libera uma palavra perfeita. O que determina o fruto é a condição do nosso coração. E lembra que eu falei, né? Muitas coisas eu tenho falado nesses vídeos, né? De que o que nos impede, o que suja o nosso coração, ofensa contamina o nosso coração, falta de perdão, ressentimento, ressentir. O que significa ressentimento? Ressentir novamente. Sentir e ressentir. Eu sinto e sinto de novo. Ressentir, né? Eu volto a sentir aquilo. Então, ressentimento, amargura, falta de perdão, ofensa, tudo isso suja, contamina o teu solo. E aí, quando a semente cai, minha querida e meu querido, não tem o que faça essa semente permanecer. Então, o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, né? O semeador seria Jesus e nós que somos, né, pessoas usadas por ele. Então existem 4 tipos de pessoas. Existem quatro condições do nosso coração. Então vamos lá. A semente à beira do caminho, que aí veio o maligno e arrebatou o que foi semeado. Então aqui fala de um coração endurecido. A palavra bate, mas não penetra. Lembra que eu falo para vocês que muitas vezes nós temos muitas resistências na mente, são aquelas, né, que são realmente como uma pedra. E isso muitas vezes são o que impedem. Então a palavra bate e volta. Bate e volta. E muitas vezes a gente não tem constância. Então, por não ter constância, a gente não pode entrar naquela palavra de Jeremias que diz que a verdade, que a palavra é como uma rocha, um martelo que esmiuça a rocha. Então, é constância. Constância em buscar a palavra, constância em gastar tempo, em aprender sobre isso. E isso eu tenho certeza que é isso que vai fazer essa semente começar a ganhar terreno no teu coração. Tem que tirar, tem que desentulhar esse coração cheio de coisas que roubaram o lugar dessa semente cair e poder gerar. Amém? Então ela bate, mas não penetra. Logo o inimigo rouba aquilo que foi ouvido. Então, eu vou te dar alguns exemplos de como o nosso coração endurece, além dos que eu já falei. Orgulho, religiosidade, incredulidade, traumas, repetição de pecados e excesso de vozes. Esse excesso de vozes aqui é muito importante, sabe? Quem vive ouvindo muitas vozes começa a perder sensibilidade para ouvir Deus. Lembra daquilo que conversamos há alguns dias? Eu não sei se você lembra, mas quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Então, Deus desceu, né? Ele descia todos os dias, na viração dos dias ali para ter, né? Bater um papo com o amigo dele, Adão. Adão era amigo dele, de Deus. Então, Deus descia ali para conversar, eles batiam um papo, ai, como era maravilhoso. Eles mantinham um relacionamento. E aí, quando eles acabaram cedendo a uma voz desconhecida, porque aquela voz era desconhecida. Até então eles conheciam só a voz de Deus, eles não tinham maldade, eles eram puros, eles acreditavam em Deus, em tudo que Deus tinha dito, mas por um descuido, alimentaram, deram atenção a uma voz desconhecida e aquela voz levou eles a pecarem. Então eles se esconderam. Ali pela primeira vez tiveram medo de Deus. E aí Deus chega no jardim e fala: Adão, cadê você, Adão? Que Adão não estava lá esperando ele.
E aí Adão fala, eu ouvi a tua voz e tive medo, eu me escondi. E aí Deus pergunta para ele, Adão, que vozes você está ouvindo? Porque até então Adão só ouvia a voz de Deus. Então eu quero te perguntar, que vozes você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem dado atenção? Fica como uma reflexão para você. As vozes do medo, da preocupação, da ansiedade, da incredulidade, do orgulho. Cuidado, isso tem impedido da palavra cair e gerar frutos. E Jesus mostra aqui que Satanás sempre tenta roubar a palavra antes que ela crie raízes. Agora vamos para a segunda, o segundo solo, o solo pedregoso. A semente nasce rapidamente, é aquela pessoa, né, não, me alegro já aqui, né, já momentâneo, já, meu Deus, Jesus, aleluia, já me empolgo, né, a mais empolgada. Mas logo seca, por quê? Porque não havia profundidade. E aqui Jesus explica algo. Quando chegam as dificuldades, a pessoa desiste. Aqui não falta entusiasmo, não falta empolgação, falta raiz. Como eu falo, né? Intenção e motivação tem uma diferença. A intenção é até boa, mas a motivação não fez com que aquela semente criasse raiz. Hoje muitos começam animados, participam, choram, fazem propósitos, mas nunca aprofundam relacionamento. Lembra que eu falei no começo? A gente vai na igreja, a gente serve, a gente ajuda, a gente, falou em ajudar, em servir, é o primeiro, tá lá empolgado, mas não cria a sua intimidade com o Pai. Não vai ter o seu particular. E eu vou te dizer, e infelizmente, vai ser isso aqui, ó. Não vai gerar frutos, não vai criar raiz se você não buscar, porque essa raiz ela é criada no secreto, sabe? Tem uma almofadinha minha aqui que a minha logo é uma árvore, né, com raízes, e ali fala, e ali naquela raiz fala assim, ó, você está crescendo onde ninguém vê, porque primeiro você cresce para baixo, e as raízes elas precisam ser profundas, sabe? Elas precisam criar muitas raízes para que quando o dia mal, a dificuldade, sabe, não te tirem desse lugar em Deus. Não, você não pode ser aquele crente de domingo, o crente do retiro. Não. Você tem que ser o crente do dia a dia, do relacionamento, da viração do dia, para que você possa cada dia ter mais clareza da voz de Deus, de quem Ele é, do amor dele por você, sabe? Teve um tempo que Deus me mandou voltar para casa e Ele disse, filha, eu estou te trazendo para casa porque eu vou alinhar os teus ouvidos à minha voz, porque para aquilo que eu quero te direcionar, para onde eu vou te levar, você ainda se move por vozes humanas e não pelo que eu te falei. Então eu tinha assim, eu ouvia muito, eu escutava muito, escuto, né? Mas naquela época eu escutava, 4 anos atrás, eu escutava muito a voz de Deus. Mas se vinha um pastor, se vinha um líder, alguém da igreja, né? Alguém ali, né? De uma liderança, e vinha e falava alguma coisa ao contrário daquilo que Deus já tinha me falado, eu pensava, não, opa, era coisa da minha cabeça. Eu já duvidava da voz de Deus na minha vida. E ele disse, é por isso que eu estou te levando para dentro de casa. E esse me levar para dentro de casa era o quê? Secreto. Era para mim me relacionar com ele ao ponto de que quando ele me liberasse para o chamado, eu não me movesse mais pelo que os homens estão falando. E é sobre isso, Então, continuando, raiz é aquilo que sustenta a árvore quando ninguém está vendo. Lembra que eu falei, você está crescendo onde ninguém está vendo. Entre os espinhos, a planta cresce. Mas os espinhos crescem juntos. Então, olha o que significa esses espinhos. Preocupação da vida, engano das riquezas, desejos por outras coisas, as coisas que são dessa terra, sabe? As coisas que são dessa terra. Me lembrou daquela, quando o jovem rico veio perguntar para Jesus o que ele podia fazer, né? Para estar com Jesus, para herdar o reino. E ele foi dizendo que ele já fazia
ele já fazia isso, ele já fazia aquilo, enfim. Depois eu vou procurar e deixar ali na descrição do vídeo. E aí Jesus falou, ótimo, então vende tudo que você tem e me siga. E aquilo ali entristeceu o coração do jovem rico. Por quê? Porque ter que abrir mão das riquezas dele fez com que ele não seguisse a Jesus. E então é esse engano. A gente às vezes se engana por coisas dessa terra. Eu estava atendendo uma cliente esses dias e ela falou para mim assim que um dia ela foi visitar, isso já deve ter mais de 15 anos, ela foi visitar um conhecido deles que estava em fase terminal e ela disse que se preparou com alguns irmãos ali, né, foram dois casais, cheio, né, da palavra de Deus para ir lá, né, e encorajar esse homem. E quando chegaram lá, eles falaram que eles nem abriram a boca, que quem falou que eles foram administrados pela pessoa que estava ali enferma. E ele falou que ele tinha tido um encontro com Deus nos dias que ele estava lá no hospital e ele falou que tudo aqui é ilusão. Ele disse assim que ele caminhou com Deus, ele conversou com Deus e ele viu que tudo aqui é ilusão. Então é mais ou menos isso, né? O engano pelas riquezas, pelo poder, tudo isso é engano, porque para onde nós vamos, isso não vai fazer diferença. Agora, aqui, se você der mais atenção, se você gastar teu tempo com essas coisas, não que Deus não queira que a gente seja próspero, claro que quer e como Ele quer. Só que isso não pode ser o mais importante na nossa vida, mais do que gastar tempo com Ele. Gaste tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque paz não se compra, saúde não se compra, intimidade com Deus não se compra. E a palavra diz também que o reino de Deus é tomado à força. Como é que você quer viver isso se você não gasta tempo, se você não se esforça para ter esses momentos com Deus? Amém? Então, esses desejos, né, por outras coisas, coisas que não são eternas, aquilo que não vai trazer paz para o nosso coração. Então, os espinhos não arrancam a planta, eles a sufocam. Então, o cristão continua indo à igreja, continua orando, continua lendo, mas perdeu o vigor. Tudo virou peso, cansado. E quantos cristãos nós vemos por aí cansados do chamado, cansados de servir a Deus, tristes, desanimados. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa se alegrar no Senhor para ter força. Sabe? Então é porque você, infelizmente, permitiu que os espinhos crescessem juntos. Então o diabo nem sempre precisa destruir a gente. Às vezes ele só basta nos manter ocupados demais para não produzir frutos. Olha que coisa poderosa. Então eu sempre falo que o diabo ele não tem problema com crente dentro da igreja. O problema dele é com aquele que entendeu que é filho, porque filho... Quando você entende que você é filho de Deus, você se posiciona naquilo que você foi chamado, para aquilo que você nasceu. E onde vem esse lugar de identidade? É secreto, é tempo com Deus. Ei, você não vai descobrir a tua identidade da noite para o dia. É tempo. Sabe, eu falo que o processo da identidade é até a gente ficar aqui até o nosso último dia de vida aqui. Porque aqui a gente vai conhecer em partes, mas quando o perfeito vier, ele vai fazer a gente se ver exatamente como ele nos enxerga, como ele nos vê. Está lá em 1 Coríntios 13 que fala do amor. Então aqui nós temos um resto de vida aqui que nos resta aqui nessa terra em descobrir todo dia um pouquinho da nossa identidade. Eu falo que cada dia que eu descubro um pouco mais da minha identidade nele, o quanto eu sou amado, porque identidade é saber o quanto você é amada por ele. Filha é isso, é você entender o quanto ele te ama e o quanto você é especial. Eu escutei uma frase que você não é raro, você é único. Você não é rara, você é única. Sabe, você entender que você é única para Deus, que o teu chamado é único, não se comparando, né? Porque a comparação é uma das coisas também que nos rouba, né? Rouba a semente. Porque você está mais preocupado com aquilo que o outro está vivendo do que aquilo que Deus está gerando em você. Não esqueça, você tem um projeto de Deus pronto para ti, para ser executado. E aí vamos falar agora da terra boa.
aqui acontece algo bem diferente nessa terra. A palavra entra, ela é cuidada, cria raiz, cresce e produz. Olha só, todas as sementes produzem dentro dessa terra boa, quando cai. Umas produzem mais, outras menos, mas todas dão fruto. Porque ele fala ali, ó, as 3 medidas, né? 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então, toda semente que cai vai produzir frutos. Umas mais, outras menos, mas todas são dignas de fruto. E o fruto que vem do Espírito, o fruto de um processo com Deus, ele não alimenta só você, ele não alimenta só a tua casa, ele gera frutos para outros, que é justamente isso aqui, ó. Esse meu livro, o Senhor falou assim, filha, esse livro é um fruto de uma jornada de cura e transformação de 7 anos. Então, 7 anos cuidando, sabe? Cuidando das sementes que caíam. Elas foram produzindo até chegar nisso aqui, ó. E ele não parou para alimentar só a minha casa. Ele está indo e se tornou uma semente que vai cair na terra de outros corações, produzindo mais e alimentando outros. Então, um fruto que vem de Deus é isso, ele alimenta outros. No reino de Deus, o importante não é comparar quantidade, é produzir aquilo para qual fomos chamados. A tua identidade, qual é o fruto que a tua identidade está precisando gerar? O que é que Deus já plantou no teu coração? O que é que você já sabe que você nasceu para fazer e que você não se posiciona para fazer? O que você tem feito para guardar as sementes que Deus tem colocado no teu coração? De tantos lugares deve estar vindo. Está vindo de muitos lugares as sementes. Às vezes do que você está ouvindo, da igreja que você frequenta, dos retiros que você está indo. Gente, eu fiz muitos retiros, eu fui em muitas conferências. Eu, sabe, muito tempo dentro da igreja, fiz muita cura e libertação dentro de um ministério, de uma igreja que eu ia também. E, gente, são sementes. Mas isso ali não te dá estrutura. O que te dá estrutura de raiz é o quanto você se relaciona com Deus, é o quanto você conhece dele, para que no dia da tempestade, da dificuldade, você vai correr para o teu pastor? Você vai correr lá no retiro que nem tem mais? Vai correr nas pessoas, nos líderes que ministraram aquele retiro? Como é que você se vira? Como é que você encara o dia da dificuldade? Hein? Isso fala muito de como está a semente no teu coração, de como está a terra do teu coração. A palavra diz que o insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. E no dia da dificuldade, no dia da tempestade, no dia mau, aquilo bateu e derrubou. E caiu tudo. Agora, o prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Porque é ali que a tua casa vai se manter sustentada no dia da dificuldade, da tempestade, da ventania, porque nós não estamos imunes a isso. Como eu falei, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci, vocês também são vencedores. Então, o que está acontecendo aí na terra do teu coração? Será que tem algumas coisas que você precisa resolver para que a semente comece a cair e produzir? Ah, mas eu sou crente não sei quantos anos, eu sou crente há 30 anos, tudo que eu aprendi já tá bom. Quero te dizer que o que eu aprendi até ontem de Deus não é suficiente para me sustentar essa semana, esse resto de mês. Não. Eu falo uma frase que eu digo assim, ó, que essa frase nunca foi tão real na minha vida. Eu só sei que nada sei. Quanto mais eu conheço de Deus, eu vejo que eu não conheço nada. Quanto mais eu experimento a bondade, o cuidado, experiências com Ele, mais eu vejo assim, ó, meu Deus, parece que é tudo pela primeira vez, parece que é sempre a primeira vez. E deixa eu ver o resto aqui, né? Quem precisa ser transformado é o solo, é o teu coração. A semente é boa, o semeador é bom. O que precisa é a gente cuidar da terra do nosso coração. Começa hoje a fazer uma limpeza aí. Quando você quer plantar numa terra, não tem que ir lá arar ela, mexer, cavucar, tirar o que não presta. Será que não é isso que está faltando você? Arrumar a terra do teu coração?
tirar o que não presta, tirar o que não é, o que não pode estar ali, tirar a sujeira, aquilo que está contaminando, aquilo que está, sabe, gerando algo ruim, aquilo que está impedindo dessa semente germinar e gerar frutos. Então, né, juntando isso aqui da palavra de Deus com a psicanálise, é justamente isso que eu trato. A gente trata traumas, crenças limitantes, rejeição, culpa, porque tudo isso pode funcionar como pedras ou espinhos no nosso terreno, no nosso coração. Estão entendendo? Então, a palavra ela é poderosa, mas muitas vezes ela encontra um coração cheio de estrutura que impede seu crescimento. E coração e mente é alma. É isso. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo de cura, Deus falou para mim assim, que a minha alma estava como um queijo suíço, cheio de buracos. E eu precisei dele desesperadamente para me ajudar a preencher cada buraquinho que dores e traumas causaram na minha mente e no meu coração. Ai, é por isso que tantas pessoas a gente escuta e eu já tive nesse lugar. Eu conheço a Bíblia, mas não consigo viver isso. Eu leio e não entendo, né? É porque existem pedras que precisam ser removidas e espinhos que precisam ser arrancados. A renovação da mente é o processo que cura e permite que a verdade encontre um terreno fértil. Então, renovar a mente, renovar a minha forma de pensar, de como eu me cuido, de como eu olho para mim, de como eu tenho amor pela vida que Deus me deu, me concedeu. Então, não é chamar outra pessoa para vir cuidar do teu coração, isso é teu, é responsabilidade tua. Como cuidar do teu corpo físico também é responsabilidade tua. E muitas vezes o nosso corpo físico está doente porque o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções estão doentes. Então, muitas vezes, quando a gente cura as nossas emoções, a gente resolve praticamente todos os problemas da nossa vida. Isso é poderoso. E às vezes a gente quer, né, tanto ouvir uma palavra de Deus, a gente quer escutar uma revelação, mas a gente tá com o coração tão bagunçado, tão sujo, essa terra tá com tanta coisa ali, sabe? Com tanto pedregulho, tanto espinho. E a gente recebe a palavra, se alegra até, mas ela não permanece. Porque no dia mau, no dia da adversidade, o que você tem feito nesses dias? Já vai dizer como está a terra do teu coração. Então, hoje, esse vídeo é uma reflexão. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, eu estava pensando, né, que o solo que recebe a palavra, esse solo bom, geralmente é o solo que gera transformação. Então, se na tua vida não está gerando transformação, se você tem repetido o ciclo, se você está sempre na mesma coisa, é sempre a mesma história, é sempre o mesmo vitimismo, é porque a semente que está caindo, ela não está germinando aí dentro, não. Ela não está produzindo nada. Porque o teu coração não tem permitido. As tuas dores, a tua incredulidade, o teu orgulho não tem permitido. Tem um louvor que diz, né, que o meu orgulho me tirou do jardim. A tua humildade colocou o jardim em mim. Então, olha só, pelo orgulho, Adão e Eva ali pecaram. Mas a humildade de um homem chamado Jesus, de se humilhar, de se entregar, de dar a sua própria vida, a humildade dele que nos ensinou o padrão do céu. Se você quer entender o que é o padrão do céu, tá tudo na Bíblia. É perdoar, sabe? É não justificar, é amar. Oh, meu Deus, é lavar os pés do traidor, sabe? Ali tá o padrão do céu. E ele, mesmo com tudo isso, ele continuou humilde e se entregou por nós.
e hoje habita dentro de nós. Mas como é que o Espírito Santo... Você consegue imaginar o Espírito Santo habitando num lugar cheio de bagunça, de sujeira, de dor, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de ira? Eu não consigo. Eu não consigo. Então, ei, prepara essa tua casa aí, limpa a tua casa, bota a casa em ordem para receber a presença do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o que está dentro de mim e de você. Você tem noção do que é isso? Eu tenho que pensar nisso todos os dias, até eu, porque a gente não tem a noção do que é isso, mas se a gente orar e pedir, Senhor, eu quero, sabe, acreditar nisso, é nisso que eu quero, nessa verdade que eu quero me mover. Eu não consigo ver o Espírito Santo habitando num lugar cheio de bagunça, de ira, de ressentimento, eu não consigo, não dá. Não bate. Não bate. Então Jesus apresenta o quê? Ouve a palavra, compreende ou a retém com um coração bom e sincero, persevera e produz fruto. Então assim, recebe essa palavra, persevera, cuida, se mantém mesmo com tudo dizendo ao contrário, é manter, é a palavra. Essa é a minha semente. É essa que eu quero guardar. É essa que eu vou, custe o que custar, eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou alimentar para que gere frutos. E a minha raiz, aprofunde cada vez mais. E o fruto não vem simplesmente porque a pessoa ouviu a palavra, o fruto vem porque a palavra encontrou um coração disposto a mudar. Por isso que eu falei da transformação. É um coração disposto, um coração que deseja, sabe? Que custe o que custar, eu quero essa verdade. Eu quero ser livre nessa verdade. A semente entra do mesmo jeito em todos os solos, mas somente a boa terra deixa a semente trabalhar. Amém? Meu querido, minha querida, eu acho que tem mais uma frase aqui, O solo bom não é o coração que nunca foi ferido. É o coração que permite que a palavra seja maior do que as suas feridas. E o meu livro é a minha vida, é a minha história. Eu não parei naquilo. Eu não parei nas dores, eu não parei no vitimismo, eu não parei no trauma, eu não parei no abuso. Sabe? Eu desejei com todas as minhas forças, com todo o meu coração, que o Senhor transformasse a minha vida. Eu não sabia o que estava por vir, eu não sabia o que eu ia passar, porque eu não... Gente, Deus não conta o processo para nós, porque se Ele contasse, a gente ia dizer assim, obrigado, Pai, te amo, mas eu não... Isso aqui não. Se Ele contasse 1/3 do que eu passei nesses 7 anos, vocês acham? Eu ia olhar e dizer, capaz, eu prefiro morrer, eu não vou aguentar, isso não, Jesus, olha, capaz. Mas o processo me fez experimentar tudo aquilo que Deus tinha preparado nesse tempo para mim. E eu desejei, eu quis. E tem uma palavra que me veio muito forte agora, mas Sinara, como que eu faço? Eu vou dizer para ti. Não sei nem como que isso veio aqui, mas... Mas eu quero trazer uma palavra para ti. Que está lá em Marcos 12, 30 ao 34. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ei, ame o Senhor. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o segredo, amar o Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É isso, tá? Então assim, coloque tudo em amar o Senhor. Diga, Senhor, é difícil, eu não consigo, até hoje eu não consegui, mas eu vou te amar de
todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com toda a minha força. Eu vou botar toda a minha força, mas não nas coisas desse mundo. Não coloque força em querer fazer com teus próprios braços. Coloque toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, de toda a tua alma em amar e buscar o Senhor. Quem ama o Senhor, busca Ele. Quem ama o Senhor, sabe, ela se deleita em conhecer o Senhor. Ame o Senhor. Mais uma vez, ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Então isso está em Marcos 12, 30. Que você possa ser abençoada com essa palavra hoje, que você pare para refletir como é que está a terra do teu coração, quais são as coisas que você precisa mudar, o que você precisa se livrar, que você precisa deixar, que você precisa liberar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero te abençoar, que a tua semana seja maravilhosa já com essas sementes. Comece a cuidar dessas sementes que já foram liberadas sobre a tua vida e que você possa experimentar uma medida a mais do amor de Deus na tua vida. Eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer.